Entender o desenvolvimento das cidades, entender o desenvolvimento do urbanismo, demanda a gente pensar nesse ponto inicial. Bom, as culturas, no sentido de plantações, permitiram que nós ficássemos fixos no espaço. Quando nós passamos a poder ficar fixo no espaço, nós começamos a morrer num determinado local específico que nós abrigávamos. E aí passa a ser muito relevante para o desenvolvimento simbólico da nossa espécie continuar vivendo naquele chão, naquele pedaço de chão no qual a gente enterrou, enfim, no qual nós velamos, pelo menos, os nossos antepassados, os nossos mortos. Essa questão simbólica, ela dá origem, ela está na base do entendimento da própria noção de nação. Então, o local, o chão no qual eu velei e até enterrei os meus antepassados, ele passa a ser entendido como um local de pertença minha, pois está naquele chão as pessoas que me deram origem. E a gente vai, então, começar a processar uma ligação simbólica entre a ocupação de um determinado espaço geográfico e a formação de uma cultura que está ali, de uma identidade social com as pessoas que ocupam esse espaço. Lógico, essas pessoas não vão ficar iguais o tempo inteiro, elas vão mudar com relação ao tempo, ao longo do tempo elas vão mudar. E o jeito de morar, o jeito de sobreviver naquele espaço também vai mudar. Por isso que é uma relação entre o desenvolvimento histórico e o desenvolvimento das cidades. A cidade é, então, o espelho do desenvolvimento da história. A gente pode pensar com alguns exemplos aqui importantes, quando a gente fala de Mileto, um dos berços da filosofia ocidental, a cidade ela é planejada racionalmente por Hipódamo de Mileto. Então, se no local que surge a filosofia, eu tenho o planejamento de uma cidade racional, justamente naquele lugar que está falando da própria racionalidade como guia para a ação humana no planeta, né? O Coliseu, quando a gente fala de Coliseu, Colosseu, certo? O colossal, a gente está falando de um pedaço da cidade, de uma obra, de um marco arquitetônico que é colossal, assim como o poder do imperador lá em Roma. Quando a gente está falando do feudo, gente, o feudo ele vai representar, ele vai ser organizado num lugar alto, ele vai ter aquelas ruazinhas tortuosas, pequenininhas, na dimensão do homem, porque esse homem ele está olhando para cima, ele está buscando a fé. O povo ele está vivendo naquelas ruazinhas tortuosas, apertadas, né, dos feudos, e essas ruas são a própria expressão da busca tortuosa pela fé, da busca tortuosa pela vida iluminada num segundo plano. A gente vai avançar aqui no iluminismo e a história de Paris é bem interessante. Paris começa como um feudo, então o centro pequeno ali, né, perto de Notre Dame de Paris, foi esse feudo e depois a cidade vai se expandindo. Né? Quando chega no século XIX, agora, ela vai passar por uma reforma chamada de Haussmannização. Haussmann era prefeito da cidade, e a Paris que a gente vê hoje, né, ela é a Paris dessa época, com aquelas avenidas grandes, a Champs-Élysées, os boulevards para as pessoas se deslocarem, a conexão entre as avenidas, né, para você conseguir circular por toda a cidade. É uma cidade que vai permitir que penetre a luz, mas é a expressão da ideia do próprio iluminismo, enquanto uma expressão de pensamento, de filosofia, de retomada e busca da razão para a organização social, né? Então, tem esse lado. E, claro, também, eu preciso que a cidade seja acessível para esse novo poder político que se estabilizou na França de então. Então, ela também vai ter essa possibilidade de acesso da força do Estado em qualquer canto, impedindo justamente a guetificação, né, que era possível ali, a formação de bolsões para a criminalidade ou com qualquer outro tipo de ideia que não seja essa ideia do iluminismo, enfim, da razão e do controle do Estado pelas leis e tudo mais. Bom, essa
essa ideia de uma cidade iluminada no sentido político, ela vai casar e vai combinar com o sistema de produção existente dentro dessa cidade. Então, essa fluidez de pessoas não é só uma fluidez de pessoas porque elas têm a liberdade de ir e vir, não é só uma fluidez das tropas, né? Para evitar que haja uma oposição política a essa nova atmosfera de organização social, mas é também uma fluidez que é necessária para o capital. As pessoas fluindo significa também capital fluindo, né? Quando eu tenho a hegemonia do capitalismo aí nesse primeiro período, surge aqui a noção de que a cidade ela é um local de produção de capital. As pessoas precisam fluir para o capital fluir, para que haja a produção, para que a cidade também seja um ambiente de produção de capital. Então, há um deslocamento da potencialidade de produção de capital do campo para as cidades, né? Não se produz mais as principais coisas de uma sociedade no sentido de valor agregado, no sentido de valor de capital, no campo, mas vai se produzir nas cidades, né? Bom, essa cidade, que vai ser uma cidade reflexo da produção, ela vai trazer dentro de si algumas materializações das contradições e dos problemas que o nosso sistema de produção tem, né? Suburbanização. Suburbanização aqui no Brasil, por exemplo, ela é diferente da dos Estados Unidos, né? A gente está começando a copiar eles agora. Mas, originalmente, as pessoas que têm trabalhos mais simples, que ganham menos ou que não trabalham, vão para as bordas da cidade no Brasil. Ou seja, elas saem do centro da cidade e vão morar nas bordas, mais perto do final da cidade, mais perto de onde começa o campo. Claro que essa suburbanização aqui, ela vai oferecer menos serviços modernos, as cidades não oferecerão os serviços de qualidade que se tem lá no centro, aquele centro que é ocupado pelas classes dominantes. Nos Estados Unidos isso é diferente, né? A cidade já tem uma lógica invertida. Geralmente as pessoas mais pobres moram no centro e as pessoas que podem se deslocar vão morar nos subúrbios, né? Os subúrbios, eles meio que marcam o sonho americano, o American Way of Life, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Conurbação. Conurbação são centros urbanos que vão se expandir sem nenhum controle e vão se emendar, né? Eu posso pensar em conurbação, não necessariamente com uma cidade que seja maior e, portanto, integre uma região de megalópole, né? A megalopolização é justamente esse superdesenvolvimento com uma cidade principal ali no centro que vai emendar-se com as outras e também orbitar no sentido gravitacional das relações de poder, das relações econômicas, vai puxar tudo isso para si. Gentrificação, um processo que se inicia e começa a ser estudado na Inglaterra, a gente vai falar da Inglaterra outras vezes aqui. A gentrificação ela está ligada à noção do aumento do custo de vida de regiões da cidade, o que altera toda a dinâmica de quem vive naquela cidade. Isso vai acontecer quando em determinada área da cidade se instala algum empreendimento que é colocado ali pelo mercado imobiliário, enfim, e aquele empreendimento ele altera o custo de vida da região, ele traz pessoas de outras classes sociais para morar ali e essa capacidade econômica maior dessas pessoas acaba fazendo a padaria ali do lado vender mais caro, o posto de gasolina sobe o preço também, porque agora está aparecendo gente que tem mais grana ali. E as pessoas que moravam ali antes da chegada desse empreendimento simplesmente não conseguem mais morar lá, não tem como pagar morar naquela região que elas moraram sempre e vão acabar tendo que sair daquela região, fortalecendo, por exemplo, o processo de suburbanização que a gente falou anteriormente. Logo, né, falar de cidade e falar dessa gestão da cidade é falar de políticas públicas, é falar de política em si. Portanto, urbanismo e arquitetura são questões políticas, são questões que têm uma discussão aí dentro das ciências humanas e por isso que a gente está falando disso tudo aqui. Alguns exemplos, alguns nomes importantes para a gente ver essa conexão entre
a questão política e arquitetura e urbanismo. Ebenezer Howard é um arquiteto aí que ficou bastante famoso, é o principal nome, mas outros também pensaram isso, né? Da questão da cidade-jardim. Quantos e quantos bairros, né, a gente não ouve por aí, né, anúncio da cidade-jardim, não sei o quê. Qual que era a ideia dessa cidade-jardim? É criar centros, certo? A cidade-jardim em si, eu tenho a criação de círculos, certo? Nos quais as pessoas conseguem ter tudo que elas precisam dentro deles, certo? Então eu tenho uma proximidade entre trabalho, eu tenho o campo acontecendo ali, tudo que é preciso produzir na lavoura está dentro desse círculo. Em alguns serviços a pessoa precisa deslocar para uma cidade central, onde tem alguns serviços específicos que não são de uma demanda cotidiana. Mas dentro dessa cidade elas têm tudo que elas precisam para viver. Isso aconteceu na prática, começa na Inglaterra e há cidades na Inglaterra que têm esse design, né? É interessante que esse conceito de cidade-jardim ele foi aplicado também para cidades já existentes. E aí o Ebenezer Howard fala do subúrbio-jardim. Então eu tenho uma cidade normal, não planejada dentro desses termos, e eu construo uma parte focada na subsistência e na habitação das pessoas, mas o trabalho industrial geralmente está ligado nessa cidade, né? Então tem essas duas possibilidades. Le Corbusier é um arquiteto, um urbanista que vai trazer uma noção ampla de cidade para a gente. Vai falar que a cidade ela existe para ser habitada, ela existe para ter um local de trabalho, ela existe para ser um local onde nós consigamos cultivar nosso corpo, nossa alma e que nós principalmente possamos circular nela. O projeto de Le Corbusier para o Rio de Janeiro, ele faz um projeto quando visita o Brasil, ele insiste muito nessa questão da movimentação do fluxo de pessoas pela cidade, porque ele acha lindo o casamento que a cidade faz com a natureza, e de fato é, mas ele fala que isso poderá dar problemas para o Rio de Janeiro no sentido de se formar guetos. Isso ele fala lá no começo, nos anos 30, né? E, gente, já havia as favelas e a gente continua tendo esse problema, né? Como a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade truncada, né? Cheio de áreas específicas onde o poder público não chega, e aí a gente tem as milícias, o tráfico e toda a história que a gente conhece. Albert Speer, esse cara que é arquiteto lá do Hitler, o preferido arquiteto do Hitler. E ele vai falar da construção de uma cidade ariana, opulenta, né? Centrada na figura do líder, centrada na figura do Führer, né? Que vai ser uma cidade que promoverá a exclusão de quem não é ariano. Isso acontece de fato, até a formação dos guetos. Esses guetos, a partir do início da aplicação da solução final, serão esvaziados, essas pessoas serão levadas para os campos de concentração e extermínio, e essa era a ideia, criar uma cidade centrada na figura do Führer, centrada na figura do Estado alemão, do Reich, né, do Império Alemão, que eles pretendiam retomar, não totalmente na contramão disso. Nós temos dentro da União Soviética o classicismo soviético, identidade arquitetônica do período de Stalin, onde eu vou ver aqueles prédios enormes, super decorados, né, com diversas influências ali que misturam uma história arquitetônica da Rússia anterior, mas extremamente grandes, extremamente imponentes. E a ideia é que as pessoas de frente àqueles prédios, de uma maneira semelhante ao que acontecia na Alemanha nazista, se sentissem ligadas agora ao Estado em si, né? Outra coisa interessante da arquitetura soviética são os conjuntos habitacionais, que, por exemplo, só tinham nas unidades familiares, eles só tinham, por exemplo, quarto e uma sala, por exemplo, mas as cozinhas eram comunitárias, às vezes até os banheiros eram comunitários. Esse cenário todo que a gente fala aqui, né, são datações históricas, mas o George Simmel ele vem falar pra gente, no início do século XX, que a vida em cidade hoje ela é caracterizada por uma intensificação do que ele chama de vida nervosa. O que é essa vida nervosa que nós, de acordo com ele, enfrentamos hoje? Né? Operar na cidade é algo extremamente racional, não é algo intuitivo.
Talvez vocês já conheceram alguém ou mesmo tiveram a experiência de visitar uma grande cidade, né? Para nós que moramos aqui no interior, às vezes é meio estranho você conseguir, por exemplo, andar de metrô em São Paulo, né? Você tem que saber sobre onde compra o ticket, você paga pelo celular, se você pega na máquina, se você vai no guichê com a pessoa, onde você coloca o negocinho para passar na catraca. São uma série de habilidades que nós temos que aprender para operar, por exemplo, dentro de uma cidade grande, que são racionais, né? Essa lógica de funcionamento da cidade é uma lógica de funcionamento individualizada. E hoje nós temos a continuação do que o George Simmel fala. Quantas e quantas vezes a gente se perde na cidade, fica tentando entender o Google Earth, né? Em vez de perguntar para alguém que mora ali, a gente não quer perguntar porque eu consigo me virar sozinho aqui individualmente, mas eu não vou perguntar para alguém que mora daqui, né? Bom, a gente acaba tendo que se colocar enquanto alguém que sabe muito, porque a nossa sociedade sabe muito. Porém, na verdade, nós cada vez mais sabemos menos, o indivíduo sabe menos de uma sociedade que sabe muito. E esse conflito faz com que nós tenhamos esse problema de precisar mais do outro, mas na verdade viver numa sociedade que não conta com o outro, né? Isso tem a ver com o que George Simmel fala. Bom, por último, pessoas, uma coisa bastante importante é a ideia da ecologia humana e urbana. Para reagir a esse estado de coisas detectado pelo George Simmel, pensadores lá da escola de Chicago, né, de sociologia urbana, vão trazer essa noção da ecologia humana, num primeiro momento, a união da biologia, ecologia e da sociologia, pensando a cidade como um espaço de reação, do domínio do homem com relação ao ambiente. Então, a cidade ela representa uma constante expansão do meio ambiente efetivo, é isso que eles falam, né? Nós passamos a precisar e utilizar coisas que antes nós não considerávamos. Uma coisa curiosa assim, é pensar nos rios. São Paulo tem 2 grandes rios, né? Um dos rios teve seu curso invertido lá, o Pinheiros, por exemplo, mas São Paulo pensa aqueles 2 rios como esgoto. Grandes cidades, Paris, por exemplo, Londres, até tiveram essa fase, mas passaram a considerar a presença desses rios como uma oportunidade de turismo, por exemplo, como uma oportunidade de transporte de pessoas, enfim, né? De uma maneira bem diferente do que São Paulo efetivamente considera a mesma coisa dentro da sua malha urbana, dentro do seu espaço. Bom, aí, pessoas, essa noção do ambiente efetivo traz essa ideia, ó, impessoalidade que permite pilhar o outro e a natureza. Esse processo de expansão do ambiente efetivo leva dentro das cidades a construção de uma noção que faz com que nós precisemos ignorar as necessidades dos outros, das outras pessoas, para seguir com esse caminho de efetivação, de domínio por sobre o ambiente. E aí vem a ideia da ecologia urbana, que é uma ideia, um pensamento urbano que vai considerar a existência de pessoas dentro da malha urbana e também considerar o que o meio ambiente oferece, o que deve ser preservado e o que pode ser modificado ou destruído para o desenvolvimento da cidade. E claro, esse tipo de pensamento aqui que envolve sociologia, biologia e ecologia vai tentar diminuir os conflitos sociais, as lutas sociais que nós temos dentro da cidade. E é isso que encerra a nossa aula, né?